Abre junto comigo lá em Salmo 102. Nós vamos ler Salmo 102 inteiro. É a primeira vez também que eu leio inteiro. Oh, glórias. Sabe por quê? Porque quando Deus quer algo novo, quando Deus precisa de um movimento novo entre nós, nós precisamos fazer coisas novas. Nós precisamos nos movimentar de forma diferente, se nós quisermos viver o novo. Então, Salmo 102, achou aí? Está aí junto comigo? Podemos ler? Oh, glórias. Quem está sem a Bíblia, pega carona com o irmão do lado, senão olha aqui no telão. Salmo 102. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não escondas de mim o teu rosto quando estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos quando eu clamar. Responde-me depressa. Esvaem-se os meus dias como fumaça. Meus ossos queimam como brasas vivas. O meu coração está ferido e seco como a erva. Esqueço até de comer. De tanto gemer estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre ruínas. Não consigo dormir. Pareço um pássaro solitário no telhado. Os meus inimigos zombam de mim o tempo todo. Os que me insultam usam o meu nome para lançar maldições. As cinzas são a minha comida, e como lágrimas misturo o que bebo. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes. Sou como relva que vai murchando. O 12. Contudo, ó Senhor, o teu trono reinarás para sempre. O teu nome será lembrado de geração em geração. Tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhes mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois os teus servos têm prazer nas tuas pedras e os enche de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Responderás à oração dos desamparados, as tuas súplicas não desprezarão. Escreva-se isto para as futuras gerações, e um povo que ainda não foi criado louvará o Senhor, proclamando: do teu santuário não haverá choro dos prisioneiros, e libertar os condenados à morte. Assim o seu nome, ó Senhor, será anunciado em Sião, e o seu louvor em Jerusalém. 22. Quando os povos e os reinos se reunirem para adorar o Senhor. 23. No meio da minha vida ele me abateu com suas forças, abreviou os meus dias. No 24, então pedi: ó meu Deus, não me leves do meio dos meus dias. Os teus dias duram por toda a geração. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus, as suas obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como as roupas. Como roupas tu os trocarás, serão jogados fora. 28. Mas tu permanece o mesmo, e os teus dias jamais terão fins. Os filhos dos teus servos habitarão na tua presença, os teus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Ah, Pai, queremos ouvir a tua voz. Precisamos ouvir a tua voz.
Senhor, vem e destrava os meus ouvidos, destrava a nossa mente, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Queremos ser conduzidos por Ti, queremos ser, Paizinho, Paizinho, queremos habitar, Senhor, onde o Senhor habita, queremos ouvir a Tua voz. Vem e fala conosco, Pai, derrama mais de Ti, derrama mais da Tua vontade, nos faz compreender tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você pode glorificar o Senhor, aleluia. Oh, glórias. Eita, não sei se foi o coco, porque minha voz essa semana foi terrível, a semana inteirinha com a garganta. Eu falei, Senhor, no domingo somos nós, como somos nós, é Ele que vai falar, vai dar tudo certo. Eu ouvi essa palavra há uma semana atrás, queridos. Você lê, como Paulo falou, a gente leu várias vezes a Bíblia. Faz a pose. E sabe por que ele está fazendo isso? Porque todas as minhas fotos são assim, ó. Ó, João, não pode. A minha careta é das boas. Mas quando eu ouvi essa palavra, eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. A palavra dele renova todos os dias. Aquilo que ele tem sobre as nossas vidas renova todos os dias. Então o nosso coração precisa ser renovado todos os dias. A nossa mente precisa ser renovada todos os dias. Aquilo que eu e você falamos precisa ser renovado todos os dias. Para nós vivermos o novo do Senhor, a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa restaurar muita coisa. A gente precisa lembrar que nós somos profetas do Senhor, como foi ministrado na quinta. Se você não veio na quinta, busca lá. Não gravou. Jesus não gravou. Mas tudo bem, ele traz de novo. Sabe por quê? Porque a gente precisa lembrar que nós somos profetas do Senhor nessa terra. Nós precisamos lembrar que o Senhor nos chamou para abrir a boca e declarar aquilo que nós vamos viver de novo. Porque se a gente vive na mesmice, da mesma forma, não tem como falar, Senhor, por que eu não estou vivendo o novo? Eu só vivo o novo se eu mudo a minha mente, se eu mudo as minhas vestes, se eu mudo tudo. Quando eu cheguei, não sei nem se o Paulo é dessa época, se ele vai lembrar. Quando eu cheguei à igreja, me converti, vai fazer 20 anos. Nem parece, né? Estou tão jovem. Só que não. Quando eu me converti, eu lembro que as primeiras células que o pastor me colocou para fazer, e uma das células foi numa casa dos parentes do pastor Luciano. E eu lembro eu com aquelas calças largona de sacão. Sabe aquelas calças? Eu não sei como é que fala. Saruel, quem foi que falou? O povo que me ajudou, glórias. Aquelas calças largona, aqueles tênis largão. Eu era daquele jeito, muito largão. E eu estava lá ministrando, e eu via que alguém ficava o tempo todo com o celular e gravando, só que eu não entendia. E eu daquele jeito, despojada, mas era o Senhor. Porque do outro lado do celular, sabe onde o celular estava? Dentro de uma prisão feminina. Mulheres dentro daquele lugar estavam ouvindo a palavra. Imagina se eu tivesse toda engomadinha, toda arrumadinha igual eu estou hoje. Imagina. Às vezes elas iam olhar e falar assim, isso não é talvez para mim. Mas eu estava ali muito próximo àquilo, porque elas eram jovens. Ela era super jovem, a moça que estava lá. Hoje ela está liberta e eu vejo ela na academia. Acho que ela nem lembra, não sei se ela lembra de mim, mas eu a encontro na academia. Então, para nós vivermos o novo, tem coisa que precisa ser mudada. E queridos, o Senhor tem o novo para nós. Ele tem algo para as nossas vidas e nós precisamos entender e compreender. E aí, para nós lembrarmos o que é os Salmos. Porque nós, quem estuda a Bíblia, quem vê, sabe que ela é dividida em partes. Tem os primeiros 5 livros que falam disso, da história, que vai ali contando. Tem os livros dos juízes, tem os livros, tem tudo. E os Salmos, o que é os Salmos? O que é exatamente os Salmos? Eu pesquisei no Google. Como é que o Google declararia? Sabe por quê? Porque aquilo que é o mais simples para nós compreendermos. Talvez você vai falar de uma forma que você não compreenda, mas os Salmos, olha o que ele fala, são cantos e hinos para expressar sentimentos da alma do povo a Deus. O título dessa ministração é A Oração do Aflito. Os Salmos, ele fala por nós. Há salmos
que o homem declara, são 7 homens que escreveram ao todo os Salmos. E exatamente quem escreveu o Salmo 102 não é declarado, ninguém sabe quem é que escreveu. Mas ele está declarando e mostrando para Deus como está o seu coração aflito. Então tem salmo que fala: Senhor, apressa-te em me ouvir, apressa-te em vir. Então, conforme você vai ouvindo os salmos, ele fala conosco. É a realidade daquilo que nós estamos vivenciando em Deus, aquilo que nós estamos vendo e vivendo. Então esse salmo, ele pode ser dividido em 3 partes, e nós vamos ver exatamente estas 3 partes, e nós precisamos analisar em que parte desta exatamente nós estamos. Porque às vezes nós não falamos da aflição da alma, das dores da alma, mas os dias são maus. E nós vivemos dias difíceis. Vivemos dias que a gente não quer sair da cama. Esse salmista viveu. Vivemos o dia que a gente não quer ir trabalhar. O salmista viveu e eu também. Existem os dias que a gente passa, a gente não quer ir para a igreja. Está difícil, está duro, está chorando, você tem vontade de deitar e ficar. Ele viveu tudo isso. Mas ele está nos ensinando como sair dessa primeira realidade. Como sairmos dessa dor. De que forma que eu posso viver? Porque Jesus está voltando e eu preciso estar pronta para esse encontro com Ele. Então como é que eu vou viver se eu tenho vivido dias difíceis? Se eu tenho vivido dias de dores? Então esse salmo ele pode ser dividido em 3 partes. E vocês viram o título? Olha o título dele, está lá em cima: Oração do aflito que desfalecido derrama a sua queixa perante o Senhor. Por que ele muda? Vocês viram que conforme eu fui lendo, e assim foi comigo quando o pastor estava lendo, conforme foi mudando essa situação, a gente vai dando glórias. Conforme você vai vendo que o Senhor vai mudando a situação, nós vamos dando glória. Mas na hora da dor ninguém deu glórias. Só que tem um dia da dor. Tem um dia que a gente está lendo e esse é o seu momento. E a gente não precisa ter medo de declarar o que nós estamos vivendo para o Senhor. Porque é Ele que muda toda e qualquer história. Vamos analisar essas 3 partes? A primeira parte que nós acabamos de ver vai do verso 1 ao 11. Do verso 1 ao 11, ele está declarando a condição dele diante do Senhor. Ele está se colocando, se rendendo e declarando para o Senhor assim, ó: ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Queridos, está na Bíblia. Você não precisa ter medo. E você não precisa esconder os teus sentimentos. Está na Bíblia. Deus está dizendo que nós vivemos esse momento de dor e de pedido de socorro. Você só não pode manter a sua vida inteira nele. Porque ele não se manteve. Ele muda. A visão dele é trocada durante os 28 versículos. A tua visão precisa ser mudada durante os teus dias e durante a tua vida. Então, o dia da dor, ele vem. O dia de pedir socorro, Senhor. Eu teve até um tempo atrás que alguém veio nos visitar aqui, é lá de Bertioga. E quando ela orou por mim, ela falou de um salmo. E aquele salmo, quando ela orou comigo, eu fiquei assim, muitos dias. Toda vez que eu chegava na porta da minha escola, eu, sozinha ali, eu li aquele mesmo salmo. E eu falava para o Senhor assim: Senhor, eu não estou vivendo ainda isso. Ela declarou sobre a minha vida, mas eu não estou vivendo ainda. E eu ficava todos os dias declarando aquele salmo e falando: Senhor, ainda não estou vivendo, mas eu vou continuar. Senhor, eu não estou vivendo, mas eu vou continuar. Senhor, eu não estou vivendo, mas eu vou continuar. É isso. Porque os dias de dores, ele vem, mas continue. Nós precisamos continuar. Nós precisamos abrir mão dessas vestes. Nós precisamos abrir mão. Porque às vezes a gente está usando. Lembra na Bíblia como é que ele falava? Quando alguém estava no momento de dor, colocava vestes de cinza, jogava cinza, colocava vestes de saco. Sabe quando você vai comprar muita, como é que fala? Batata, alguma coisa, vem aqueles sacos
Eu não sei como é que fala aquele saco. De juca, de fardo, esse saco marronzinho. Eles colocavam esses sacos e eles jogavam cinza sobre si durante a dor. Às vezes você já está há muito tempo no Senhor e as suas vestes ainda é essa. Às vezes o Senhor já declarou tanta coisa sobre a tua vida e você ainda continua vivendo esse tempo. Mas o Senhor está me chamando e te chamando para trocar as vestes hoje. Chega de vestes só de dor. Chega de vestes só de velório. Chega de vestes só de situação ruim. Porque o Senhor tem vestes novas. Só que Ele declarou sobre a minha e a tua vida. Quem é que já nunca ouviu uma promessa de uma mudança de vida? E você fala assim: Senhor, mas eu ainda não estou vivendo. Com essas vestes não te cabe nesses lugares. Porque se Ele disse que ia te levar em algum lugar e você insiste nessas vestes, como é que Ele vai te pôr nesse lugar? Sabe por quê? Porque você não vai para esses lugares que Ele disse que vai te enviar. Não porque Ele quer te exaltar, não é você, mas é o nome dEle. E como é que eu vou chegar com essas vestes? Como é que eu vou chegar sempre lá, ó? Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem? Como é que eu vou andar desta forma? Como é que vidas vão ser alcançadas se olhando para mim dá desespero? As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós já estamos dentro do tempo que Ele declarou sobre nós. Eu tenho uma aluna no 3º ano. Gente, é extraordinária aquela aluna. Ela senta no cantinho lá no fundo. Ela não fala com ninguém. Ninguém da sala. E a sala ela é formada em grupos. O João sabe que é o 3º C. Ele tem as tribos dele, né, João? Tem essa turma. Tem a turma das lésbicas, tem a turma dos roqueiros, tem tudo isso lá dentro dessa sala. Essa menina não se mistura com ninguém. Ela não fala com ninguém. E eu falava, por que ela? E eu fico pensando assim, puxa, deve ser muito triste. Quando esse aluno que não se movimenta muito, ele falta, eu falo para os demais assim, gente, vocês acham que é bom ficar sozinho assim? Vocês acham que a gente se satisfaz em ficar assim? É muito ruim. Então eu sempre declaro para eles, recebem as pessoas. Só que essa aluna, quando eu fui conversar e quando nós descobrimos, ela tem um projeto de vida e ela sabe que ela não pode arcar, a família dela não pode arcar, ela quer ser advogada. Então a família, se ela não estudar, se ela não prestar atenção, a família não tem como pagar aquela faculdade para ela, porque é caro. Então o que ela faz? Em silêncio, ela só presta atenção e ela só estuda. Ela abriu mão da conversa, ela abriu mão de todas aquelas coisas, das brincadeiras e das tribos. Sabe por quê? Porque ela está aqui, junto conosco, no dia 1º de setembro, mas ela já se enxerga em fevereiro de 2025 dentro da faculdade. Isso tem que ser sobre nós. Aquilo que o Senhor prometeu sobre a tua vida, aquilo que Ele falou que você vai viver, já se enxergue dentro. Já começa com as vestes, já começa com os teus lábios, já começa com a declaração, já começa com a tua casa. Nós precisamos já entrar dentro desse ambiente. Ah, mas esse ambiente é difícil. Queridos, quando nós estávamos lá no congresso de mulheres, uma pessoa veio e falou assim, você aceita convite? Aí eu falei, aceito? Que mentira, né? Nossa, não. Claro que eu aceito. Ela falou assim, eu quero que você vá ministrar na minha igreja. Ela é lá em, como é que é o nome dela? No Guarujá. O Éder sabe porque eu... Aí eu falei, aceito, tá tudo bem, né? O dia que você for me convidar, tudo bem. Aí ela me puxou no Instagram, eu fui ver a igreja dela. Gente, que igreja enorme. Quando eu vi aquilo, eu falei para ele, eu não vou não. A igreja era assim monstruosa. Quantas pessoas que eu falei que eram? 2.000, 3.000. Era muito grande. Eu não consegui me enxergar dentro daquele lugar. Naquele momento eu tive muito medo. Foi a última que nós ficamos, lembra até o final, que uma delas é professora e a outra é a pastora. Quando eu vi aquela situação, eu temi. Eu olhei e falei, gente, quantas pessoas, como é que eu vou chegar lá? Nós precisamos já nos enxergar dentro do lugar que Deus tem.
Sabe por quê? Porque ele falou assim, ó, só abre a tua boca e eu encho. É Ele. Nós temos essa mania de ficar nos prendendo, aprisionando e andar com bola nas pernas, andar carregando e arrastando corrente, sendo que o Senhor já nos fez livre. Nós somos livres. Se o Senhor disser assim, ó, você vai, é porque se Ele confia, queridos, se Ele confia em nós, quem somos nós para dizer que não? Se Ele declarou quem seremos e o que viveremos, quem somos nós para dizer que não? Você sabia que a timidez, porque o orgulho é algo que derruba e derruba grande, mas também você se diminuir e achar que não é capaz também te derruba. Porque se nós somos Cristo, nós somos cristãos, que é o pequeno Cristo, como nós vimos, né? na sexta, no sábado, não sei que dia que foi. Nós somos o pequeno Cristo, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Você se diminuir, você está diminuindo Ele. Você dizer que você não é capaz de ir naquele lugar, porque tem duas, Ele falou que onde tiver dois ou mais Ele está. É Ele que vai estar. Em todos os lugares é Ele. Onde Ele te levar, onde Ele declarar que você vai viver, Ele esteve nesse lugar primeiro. Ele estará. Então nós precisamos acreditar. Então chegue a ti o meu grito de socorro. Quem está aflito por uma situação, por um momento, por algo, pode se enxergar dentro desse salmo. Quem está aflito por alguma situação, por algo que está necessitando, por algo que está precisando mudar, por uma situação que está precisando mudar, você pode se enxergar dentro desse salmo. Porque toda a história com o Senhor, o final é sempre feliz. O final é sempre certo e justo. E se não acontecer, porque Ele não quis. Porque a partir do momento que nós falamos, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, Ele vai nos guiar. É Ele que vai fazer. Então, esse é um tipo de salmo para um momento difícil da nossa vida. Por um momento de dor, porque o dia de dor vem. O dia da dificuldade, ele vem. O dia da insatisfação, ele vem. O dia da briga, ele vem. O dia da discussão com o marido, com a esposa, ele vem. Mas você precisa estar pronto. E esse salmo é aquilo que o Senhor está nos ensinando. O caminho certo a ser percorrido nos dias maus. Nos dias maus, clame ao Senhor. Que Ele seja o primeiro a ouvir o teu choro. Que Ele seja o primeiro a segurar a tua mão. Que Ele seja o primeiro. E nós precisamos entender isso. Então Ele está nos ensinando o caminho certo a ser percorrido quando os dias maus vierem. A importância de desabafar perante o Senhor. Nós desabafamos e nós falamos, nós reclamamos com tantas pessoas, e às vezes Ele está lá assim, ó, só esperando, ó, estou aqui quando quiser. Quando quiser, estou aqui. Então nós precisamos desabafar diante dEle. Pedir diante dEle. Sabe por quê? Porque seja qual for a situação, Ele conhece os dois lados da história. Se eu tenho uma dificuldade com o Éder, se eu brigo com ele, quando eu desabafo com o Senhor, Ele conhece a minha realidade e a dele. Então quando Ele vem e organiza, Ele sabe de que forma. Porque Ele conhece e Ele me conhece. Como foi ministrado ontem, filhinhos, eu sei quem vocês são. Eu sei a necessidade de vocês. Então nós precisamos entender isso. Então Ele se coloca diante de Deus e tem coragem e ousadia de dizer, estou desesperado. Estou desesperado. E nós precisamos ser assim. Então quem não sabe, olha só, presta atenção nisso. Quem não sabe desabafar diante de Deus, ou explode ou implode. Olha que forte isso. Quem não sabe desabafar diante de Deus, quem não vai no lugar certo, na pessoa certa, ou ela explode ou ela implode. O explodir é quando você explode, acaba explodindo com o outro. Estou eu aqui conversando com o Natan, de repente eu não falei com o Senhor, já estou nervosa, são situações nervosas, eu vou dizer para o Senhor, para o Natan, ai Natan, me poupe, vai, vamos lá. Ou digo algo que possa feri-lo. Então eu explodi, porque eu não fui primeiro no Senhor.
porque eu não declarei primeiro para o Senhor: Senhor, isso está me matando, essa situação está me ferindo, porque eu não fui primeiro no Senhor. Eu posso explodir, implodir, que é pior. Implodir é para dentro. Toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela raiva, você vai engolindo, você vai engolindo, e aí o teu corpo começa a responder, o teu corpo começa a ser ferido. Aí vem dor de estômago, dor de cabeça, aí vem dores no corpo. Deus criou corpo, alma e espírito, e um é para andar junto com o outro. Ele não fez o espírito para andar sozinho, o corpo para andar sozinho, a alma para andar sozinho. É tudo junto. E quando você implode, aquela situação que é uma decepção, ó a voz, ó. Aquela situação que de repente era só uma decepção, vira raiva, vira angústia, vira dor. Você não consegue mais perdoar, você não consegue mais entender, você não consegue mais compreender. Então chegou o dia de nós analisarmos e ver se eu estou implodindo ou se eu estou explodindo. É porque eu não estou buscando na pessoa certa. É porque eu não estou dizendo para o Senhor: Senhor, isso está me matando, isso está me ferindo a alma, isso está me deixando insatisfeito. Senhor, me ajuda, porque eu preciso de Ti. Então nós precisamos buscar no Senhor para não explodir e não implodir. Aí olha só o que ele fala no versículo 3: meus dias vão embora como fumaça. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, não tem propósito nenhum a minha vida, eu não estou vendo propósito em nada, eu não estou conseguindo enxergar nada, eu não estou conseguindo enxergar aquilo que o Senhor disse que é para eu enxergar, não estou conseguindo enxergar as promessas, eu não estou conseguindo enxergar nada. E ele está dizendo: os meus dias vão embora como fumaça. Está passando os dias e o seu propósito não se cumpre. Está passando os dias e aquilo que Deus falou que ele iria viver não está vivendo. Está lá assim, os talentos sendo desperdiçados, o senso de direção, está sem senso de direção. Para onde eu vou? Não sei. Eu não sei o que fazer. Os brilhos dos olhos vão diminuindo. Você vê assim que os estudos, né, de casamentos que terminam, não é porque incompatibilidade, isso a gente usa porque é só uma forma bonita de dizer, não deu certo por causa da incompatibilidade, nós éramos diferentes. Não, o brilho nos olhos vai acabando, porque você vai implodindo e explodindo o tempo todo, porque você não vai buscando naquele que é o único que pode mudar a tua história, porque você não vai dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu estava conversando com alguém ontem, ele conversou com o Éder e não tinha conversado comigo, e ele falou assim: depois você pergunta para o Éder. Mas assim, nos segundos que ele falou, eu lembrei da minha história. Em algum momento da minha vida e do Éder, a gente já estava há muito tempo junto, e eu falei assim, eu sempre falava: não quero, não quero, cansei de você. Sempre, nossa, não foi uma nem duas vezes. Quando eu queria, vinha, quando eu não queria, eu falava: vai, não quero mais. Foi por muito tempo, eu judiando dele, fazendo por muito tempo, achando que eu era dona da situação, que eu podia tudo. Então eu sempre dizia: não quero mais, não quero mais. Só que ele vinha atrás. E aí teve uma época que ele vinha atrás, mas ele foi atrás também de outra, né? Foi atrás, mas ia lá, né? Quem foi lá? E aí ele começou assim, se envolver com outra pessoa. A gente tinha terminado, ele começou a se envolver com outra pessoa. E ele lá, eu não sabia que ele estava indo, porque ele continuava me procurando, ele continuava falando assim: estou aqui, se você quiser, eu estou aqui. E ele lá, e eu não sabia. E a pessoa vinha na minha casa, sentava no meu sofá, conversava comigo, eu saía com ela, eu ia lá ver a casa dela, as coisas dela. Vamos ver esse piso, esse é bonito, não, esse aqui não é muito não, esse aqui. Eu estava ali o tempo todo, só que eu não sabia que ela vinha para saber se ele não me procurava. Ela não tinha nem segurança daquilo, então ela vinha para saber se ele por um acaso estava me procurando. Aí eu descobri, quando eu descobri, eu falei: não, é meu, é ruim, agora vai ver. Só que quando você vai apresentar algo para o Senhor,
O Senhor, Ele só trabalha com propósito. Tudo que você vai viver tem que ter um propósito. Você precisa montar algo, preparar algo e mostrar para o Senhor. Porque Deus trabalha com propósito. Deus não trabalha com vento. O vento levando folhinha. Não. Deus não trabalha, Deus trabalha com propósito. Aquilo que você quer viver, você precisa planejar e mostrar para Ele, porque Ele é o Deus de propósito. E aí eu falei para o Senhor assim, tá bom, Ele está lá, tá bom, mas eu vou fazer vou aqui te mostrar algo, Senhor. Se isso te agradar, o meu plano te agradar, então tudo bem. E eu escrevi e coloquei e mostrei para o Senhor. Se Ele voltar comigo, Ele viu tudo de ruim na minha vida, ainda vendo, né, cuidado. Ele viu tudo de ruim que eu tinha, foi Ele, nenhuma outra pessoa. Ele viu tudo que eu tinha de ruim, foi apresentado para Ele. Pois se Ele voltar comigo, Ele é a única pessoa nessa terra que pode dar testemunho de que eu fui transformado em Ti. Apresentei a minha proposta para o Senhor e Ele aceitou. Um mês depois, ele já estava até vendo casa lá, quer dizer, ela tinha casa, ele já estava botando uma lâmpadazinha, colocando um negocinho no chão. Um mês depois, ele me procurou e disse, é você. E eu falava assim, tem certeza? Porque ela tem 10 anos a menos que eu. Ela é jovem, ela é bonita, bem, né? Tá tudo bem, eu sou professora. É isso mesmo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Sabe por quê? Quando eu apresentei o meu projeto, o meu propósito diante do Senhor, o Senhor não estava vendo uma briga entre mulheres. O Senhor estava vendo o dia de hoje. O Senhor estava vendo a igreja de hoje. O Senhor estava vendo porque eu tenho autoridade para ensinar aquele que precisa de algo dentro dessa situação. Eu tenho algo para mostrar de que o Senhor, Ele pode e Ele quer transformar a tua vida e a tua história. Por quê? Porque vidas serão alcançadas. Tudo aquilo que você vivenciou e passou até o dia de hoje, que te causou dor, serve para alcançar outras vidas. Então aquilo que você está vivenciando, as tuas dores, quando você apresenta diante do Senhor e você faz uma proposta para Ele, essa proposta vai exaltar o nome dEle. Porque ela casou, está tudo bem com ela, viu, queridos? Está tudo bem, ela foi no meu casamento. Ela foi no meu casamento. Ela quis ir, ela quis participar, porque ela compreendeu que ela tinha entrado onde não era para entrar. Então, tudo aquilo que você tem para vivenciar com o Senhor, coloca para Ele, diante dEle. Apresenta para Ele. Deus ama documento. Deus ama a coisa certa. Ele põe, você faz um documento e apresenta para Ele, Senhor, é isso aqui, ó, minha proposta diante de Ti, para que Teu nome seja exaltado. Ele ama essas coisas. E nós precisamos entender. Os meus dias estão indo embora como fumaça. Estava dizendo, não tem propósito, não está dando certo. O que está acontecendo, Senhor? Olha o que Ele disse que Ele perdeu. Ele disse que perdeu a fome. Eu perdi a fome, perdi o sono por causa da ansiedade, perdi o prazer das coisas. Declarou que estava em depressão. Perdi a fome, perdi o sono e o prazer das coisas. Ele estava em depressão, perdeu o ânimo de viver. Nessa época, eu perdi acho que uns 10 quilos. Nunca fiquei tão magra na minha vida. Quem me tirou da cama foi o meu pai. Porque eu só orava e jejuava. Tá pensando que foi só o papel, é? Eu orei e jejuei muito. Eu apresentei para o Senhor e fiz tudo aquilo a qual Ele nos ensina. Orei e jejuei muito. Teve um dia que meu pai foi lá na minha casa, sentou no pé da minha cama e falou, quando é que você vai levantar? Porque existe um povo esperando que você se levante. Porque existe uma igreja esperando o teu testemunho. Aquele dia foi o último dia que eu fiquei na cama. Porque a hora que meu pai falou aquilo, eu falei, meu Deus, não sou eu. Não é sobre mim. É sobre um povo. Não é sobre você, é sobre um povo. A tua casa já é o teu primeiro povo. Aqueles que estão à tua volta já é o teu povo.
E nós precisamos compreender isso, aquilo que o Senhor tem. Então, ele estava em depressão. Você sabia que tem um estudo que mostra que o brasileiro é o povo mais depressivo da face da terra? 73% das pessoas depressivas, brasileiros. Eu dou uma aula de literatura que essa pessoa que escreve, ele fala assim, que ele compara o nosso corpo e ele compara o ser humano com a ciência. E ele escreve umas coisas que eu não vou falar, e eu tenho que ensinar isso para os alunos. Mas sabia que se nós morrermos e cair aqui, ó, não tem terra, tem terra aqui? Não. Se eu morrer e caiu aqui, eu vou ser, se voltar daqui alguns meses, vai estar só os ossos. Porque dentro de nós está ali quem vai te devorar, vai devorar o teu corpo. Mas a depressão, mas a angústia, a ansiedade, ela te devora em vida. A ansiedade, o medo do amanhã, o medo daquilo que você quer e não está vivendo, o medo do que tem por vir, o medo te devora em vida. Nós precisamos colocar a nossa dor diante do Senhor. Só Ele pode mudar a nossa história. Só Ele pode tirar toda essa ansiedade, porque Ele já declarou: não andeis ansiosos por coisa alguma. O nosso futuro já está garantido, Ele já escreveu, e é do fim para o começo. O final da tua vida, da tua história já está escrito. O final de tudo já está preparado. Ele disse para nós não andarmos. Essa é uma oração que nós precisamos fazer. Senhor, eu não quero andar ansiosa, eu não quero. A nossa vida carece de significado. A nossa vida, ela precisa. Eu preciso saber o que é que me anima a viver. Quais são os propósitos que me animam a viver. A segunda parte, que é o do 16, do 12 ao 16, ele fala assim: contudo, ó Senhor, tu permaneces para sempre. Ele chegou do 1 ao 11, colocou para o Senhor as dores, diante do Senhor todas as dores e ansiedade. E lá no 12, Deus se revela para ele, e ele vê aquilo que está escrito lá em Hebreus 1: o Senhor está sentado no trono. Quando ele coloca diante da pessoa certa, a pessoa certa se declara e se mostra para ele. E ele viu o Senhor sentado no trono. Deus se revelou para ele. Quando você coloca as suas dores diante do Senhor, Ele se revela a você. Ele mostra para você que Ele continua sobre todo o domínio. Ele continua dominando todas as coisas. Ele mostra que Ele está sentado no trono. Deus se revela. Assim vai ser sobre as nossas vidas. O Espírito Santo nos revela. Nós vimos lá em algum dos dias, que eu não lembro qual foi, às vezes a gente fica falando: vem Espírito Santo, vem. Ele já está. Ele já está dentro de nós. Nós precisamos só colocar para fora aquilo que o Senhor já colocou tudo dentro. Já está tudo preparado, já está tudo aí. É o Senhor. Senhor, faz isso, Pai, muda essa história, renova, se revela. E o Senhor se revela através do Espírito Santo de Deus, porque Ele já está aqui. Contudo, o Senhor permanece para sempre. Ele está dizendo hoje para nós: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Ele vai nos aliviar. Mas sabe como? Como que eu faço? Porque ele estava angustiado, ele estava no período de depressão, de morte, mas ele permitiu uma mudança, uma metanoia, uma mudança de visão, uma mudança de mente. Nós precisamos expandir a nossa mente. Nós precisamos expandir a nossa visão. Nós precisamos viver aquilo que está lá na palavra do Senhor em Romanos 12:2. Nós precisamos acreditar naquilo que Ele disse, que nós precisamos mudar a nossa mente. A nossa mente precisa ser mudada.
A nossa mente precisa ser transformada. Nós não podemos nos conformar com aquilo que estamos vivendo. Não podemos nos conformar. Nós precisamos olhar para o alto, que é de lá que vem o socorro. Nós precisamos viver aquilo que Ele falou que nós vamos viver. Se Ele declarou, queridos filhos, olha, Ele não mente. Deus não mente. Ele não volta atrás porque você não cumpriu a tua parte. Ele não volta, não vou mais. Não, já está sobre nós. Toda a promessa já está sobre nós. Falta nós fazermos a nossa parte, que é expandir mente, que é expandir coração, que é expandir visão e olhar e enxergar. Porque que Deus é esse que faz com que a gente até permita que ande no meio do vale de ossos secos. Ele nos permite andar no meio do vale de ossos secos. Mas Ele diz para nós assim: profetiza no meio do vale de ossos secos. Profetiza sobre essa situação que você está vivendo. Profetiza que vai ter vida. Vai ter vida. É isso que nós precisamos entender. Nós sabemos que nós vamos andar pelo vale da sombra da morte. Mas Ele está dizendo assim: olha para os ossos e declara vida. Olha para eles e declara vida, e vida em abundância. É isso que o Senhor tem sobre a minha, a tua vida. Vida em abundância. Só que a gente precisa enxergar. Precisa haver uma expansão. Precisa haver uma mudança de mente. Nós não podemos permanecer da mesma forma. Nós precisamos olhar para Ele, enxergar que Ele está no trono. E a última parte, que é o versículo 17: tu responderás à oração dos desamparados. Então no início ele estava olhando só para si, para a sua dor. Mas lá para o final, ele já estava enxergando as pessoas que estavam à volta dele. Quando eu deixo de enxergar e olhar só para mim, vou olhar para o próximo, para o outro, para quem está do lado. É isso o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Tudo que a gente precisa está em quem está do nosso lado. Às vezes a gente tem uma visão muito falha de achar assim que o pastor é a solução. O pastor não é solução para nada. O pastor, ele vai viver aquilo que o Senhor fala. Abre, a visão é essa e vai. Declara só aquilo que é verdade, declara o que a Bíblia declara isso, mas somos nós. Somos nós. A resposta para a tua vida pode estar sentada do teu lado. A pessoa que vai te auxiliar, que vai te ajudar, pode estar sentada do teu lado. Expande a tua mente. Expande a tua visão. Declara que você quer viver aquilo que o Senhor prometeu. Declara todos os dias que você vai viver aquilo que o Senhor disse que você vai viver. Porque Ele fez isso. E aí Ele começa a dizer assim, até aqueles que ainda não nasceram vão te glorificar. Até aqueles que ainda não estão andando aqui comigo vão glorificar o teu nome, vão exaltar o teu nome. Ele já começa a profetizar e declarar aquilo que o povo iria viver, que não é mais só ele, mas é todos que estão à volta dele. Porque não tem, queridos, o valor não está em nós, o valor está na cruz do Calvário, já foi pago. Todo o valor, tudo que tinha que ser feito para que eu e você estivesse aqui e nos víssemos, nos enxergássemos como livres, já foi pago na cruz do Calvário. A gente precisa entender isso. O salmista se reconstrói em Deus. A mudança precisa vir de dentro para fora. Ele foi visitado pela misericórdia de Deus. Ele foi visitado pela misericórdia de Deus. Nós somos visitados pela misericórdia de Deus. Ele foi do lamento ao louvor. Ele foi da dor à exaltação do nome do Senhor. Ele foi do egoísmo da própria dor ao olhar para quem estava do lado, a se preocupar com quem estava do lado. Antes pedindo para Deus abreviar os seus dias, mas agora está pedindo para o Senhor: Senhor, expande os meus dias. Eu quero ver os meus filhos, eu quero ver os meus netos, eu quero ver aquela árvore que eu plantei frutificando e comendo do fruto dela. Eu quero viver. E aí ele muda os lábios dele, ele muda aquilo que ele vai declarar. Ele encontrou Jesus, a beleza do Senhor permanece para sempre. As nossas orações são imortais, porque Deus, ele caminha na imortalidade. Ele está ali,
na eternidade. Deus está trabalhando, na eternidade. Tudo aquilo que você tem orado e não vivenciou, está na eternidade, e Ele está caminhando nela. Ele está caminhando, e Ele está dizendo para mim e para você: continua profetizando, continua acreditando. Mas para isso nós precisamos entender que a gente precisa mudar a nossa boca. A gente precisa mudar aquilo que a gente vai declarar. Hoje é o dia que o Senhor nos chamou para mudar toda e qualquer declaração. Tira, lança fora todo medo, lança fora toda angústia e começa a declarar: Senhor, eu vou viver. Senhor, eu vou viver aquilo que o Senhor declarou. Eu vou naquelas igrejas, Senhor, não importa se tem 2, 3, 100, 1000, 3000. Eu vou porque o Senhor me chamou para declarar do teu amor, para declarar da tua promessa. Começa a declarar em teu lugar. Se levanta e começa a declarar que você vai viver tudo aquilo que o Senhor falou. Já começa a lançar no mundo espiritual tudo aquilo que o Senhor falou que você vai viver. Começa a expandir a tua mente, começa a olhar para Ele, começa a declarar: Senhor, eu vou viver, porque aqueles que confiam no Senhor recebem forças e vão permanecer para sempre diante da vontade do Senhor. Paizinho, vem mudando a nossa história, vem expandindo a nossa mente, vem expandindo, abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor tem. Nos faz enxergar aquilo que o Senhor tem, aleluias.